Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 25 de 2024 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será os 4 últimos capítulos de 1 Coríntios, capítulo 13, 14, 15 e 16. Então vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Coríntios, capítulo 13. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de línguas e o de profecia. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia, pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende pelo Espírito. Pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou ensino? Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente,
mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali um descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procede de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor, o que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenham sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creem. A ressurreição dos mortos. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, depois quando ele vier os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. A ressurreição do corpo. Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro o da lua, o outro o das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita. Imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. 1 Coríntios capítulo 16. A coleta para o povo de Deus. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Pedidos pessoais. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. Saudações finais. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Encerramos nossa leitura por hoje. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 25 de novembro de 2024. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e os bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para a Cristiane Scope, lá de Tuiutaba, Minas Gerais, para o Jean Paulo, meu primo, lá em Uberlândia, Minas Gerais, para Josiane Cruz, lá em Rio Verde, Goiás, esposa do pastor da segunda igreja de Rio Verde, pastor Juliano Balbino. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero orar por vocês. Vamos orar. Pai de amor, agradeço ao Senhor por conceder a Cristiane, ao Jean e a Josiane mais um ano de vida, Pai. Também aos casais, mais um ano de casados, e os bebezinhos, mais um mês de vida. Pai, rogo ao Senhor que derrame sobre eles bênçãos de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos